Muito boa tarde a todos. Hoje temos mais uma conferência da Comissão Portuguesa de História Militar. Hoje é uma conferência particularmente interessante e importante e, portanto, tem as duas vertentes. Vamos ter uma conferência preferida pelo Tenente-Coronel Brandão Ferreira sobre Gomes da Costa e o 28 de maio de 1926. Vou começar por apresentar o Sr. Tenente-Coronel para quem vai ao YouTube e não conhece. É um militar, piloto aviador português, mestre em estratégia pelo ISC, mas também escritor de vários livros e artigos, tendo já publicado, segundo as minhas contas, mais de 600 artigos e efetuado mais de 100 conferências. Já deve ter ultrapassado esses números. É ainda autor de vários livros, entre eles, e eu li-os, A Evolução do Conceito Estratégico Ultramarino Português, A Inserção das Forças Armadas na Sociedade, Em Nome da Pátria e, mais recentemente, A Força Aérea, 25 de Abril de 74. Estes são os que eu li, portanto, os outros não li, não vou citar, mas toda a gente pode ver na biografia do nosso Tenente-Coronel. É sócio efetivo da Revista Militar, da Sociedade Histórica para a Independência de Portugal, da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Associação da Força Aérea Portuguesa, dos Amigos de Olivença, onde tem papel importante, da Liga dos Combatentes, da Academia de Marinha e membro da Comissão Científica da Comissão Portuguesa de História Militar. Foi presidente da direção do Movimento 10 de Junho, Associação Patriótica de Intervenção Cívica, e sócio fundador e membro da direção da Associação Cristóvão Colomb. É ainda académico honorário da Academia Portuguesa da História, tem um blog, o Adamastor, onde escreve as suas visões pessoais, normalmente muito críticas, sobre a sociedade portuguesa. No âmbito das conferências da Comissão, portanto, vai hoje falar-nos sobre um tema muito importante, como eu disse há pouco, e interessante, Gomes da Costa, o 28 de maio. Só faço um pequeno apontamento antes, que fará dentro de uma semana 100 anos, que o golpe de Estado de Revolução ou Movimento do 28 de maio, se calhar vamos discutir porque estas três caracterizações do 28 de maio, liderado por Manuel de Oliveira Gomes da Costa, terminou com a Primeira República Portuguesa e instaurou a Segunda República, ou o Estado Novo, que perdurou até 25 de abril de 1974. Passo a palavra então ao Brandão Ferreira, depois no final teremos algum tempo para debate. Obrigado. Então, bom dia a todos, muito obrigado. Já que se falou neste currículo todo, já aproveito para lembrar que ontem, dia 20 de maio, também é aniversário da infeliz tomada de Olivença na Guerra das Laranjas em 1801, e também é a data da morte do Cristóvão Colomb em Valladolid em 1506. E data do Dia da Marinha, curiosamente. Também Dia Marinha. Isto, efemérides, pois é, efemérides há aos montes todos os dias. Excelentíssimo Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, meu camarada de armas, João Oliveira Borges, membros da Comissão e da sua Comissão Científica e demais compatriotas que me estão a acompanhar nesta palestra, bom dia e bem-aja. Dentro de dias prefaz, como já foi dito, 100 anos que ocorreu um golpe de Estado militar dos muitos com que o país tem sido brindado desde o início do século XIX. Este, porém, destacou-se pela sua importância, que decorre não do golpe em si, mas das suas consequências. Como se sabe, um golpe de Estado ou uma revolução é sempre um ato ilegal, pois é feito contra uma ordem estabelecida. E se vitorioso, a primeira coisa que normalmente faz é procurar legitimar-se. Pode mais tarde analisar se essa legitimização é suportada, isto é, se justificavam as razões que lhe deram a origem. Por isso, um golpe de Estado ou uma revolução deve ser avaliada sobretudo pelas motivações dos seus promotores e principalmente pelos seus resultados. Por isso, se estranha que o centenário desta data, que constitui um marco fundamental na história de Portugal, no século XX, independentemente de quem goste ou não esteja a ser objeto de quase nenhuma repercussão no país, sobretudo no mundo político, académico e mediático. O que aparece configurar uma espécie de enorme censura ou autocensura, para não lhe chamar cegueira ou receio, político, ideológico e partidário, corre transversalmente a sociedade portuguesa, o que não é nada saudável.
Por isso, saúde a Comissão Portuguesa de História Militar em permitir que o tema seja abordado, o que tentarei fazer em termos factuais e históricos, escolhendo a figura de um militar que protagonizou a revolta, pois de uma revolta militar se tratou, sem que praticamente tenha participado na sua preparação e organização. O que não deixa de ser mais uma originalidade à portuguesa. Decreto que promove Gomes da Costa a general salienta a assiduidade de 11 meses na frente ocidental, grande competência, forte ação de comando e outras qualidades de desfia. Bravo oficial, cheio de atividade e energia, valentia e sangue frio e perfeito conhecimento da guerra de trincheira. Nada do que já não se soubesse da longa e notável carreira militar iniciada aos 10 anos, quando ingressou no Colégio Militar em 1873, com o número 66. Gomes da Costa nasceu em Lisboa, na freguesia de Santa Isabel, em 14 de janeiro de 1863 e morreu na mesma cidade 66 anos depois, a 17 de dezembro de 1929. Passou parte da sua infância em Macau e Timor, acompanhando o pai, que era oficial subalterno do Exército, terminou a sua vida como marechal do Exército, depois de ter sido o 10º Presidente da República Portuguesa, no curto período entre 29 de junho de 26 e 9 de julho do mesmo ano, 10 dias. Foi ainda Presidente do Ministério entre 17 de junho e 9 de julho desse ano, 22 dias. Foi casado com Henriqueta Júlia da Mira Godinho, nascida no mesmo ano do marido e falecida em 1936, de quem teve 2 filhas e um filho. A 17 de dezembro, morre em Lisboa, na sua casa em São Sebastião da Pedreira, por insuficiência cardiorrenal. Está sepultado no cemitério do Alto São João, tendo-lhe sido concedido honras de funeral nacional. Contei pelo menos 16 condecorações, incluindo 2 ordens da Torre Espada do Valor Lealdade e Mérito, e foi autor de 9 livros. A 27 frequenta o curso de infantaria na Escola do Exército, de onde sai alferes, sendo colocado em 1884 no Regimento de Infantaria de Tomar. Em 88, sendo tenente, vai para a Ericeira comandar a secção da Guarda Fiscal, onde disciplinou toda a atividade e deixou gratas recordações. Em 6 de agosto de 93, já capitão, embarca para a Índia, em comissão de serviço, onde fica a comandar a Polícia de Goa e onde as suas qualidades como pintor, vejam bem, se revelam. Em 1895, participa ativamente, sendo subchefe de Estado-Maior na campanha militar que debelou a revolta das tropas indígenas e dos ranos, que teve início em 14 de setembro e terminou em abril do ano seguinte. A gravidade desta revolta obrigou ao envio de uma forte expedição, ida de Lisboa, comandada pelo infante Dom Afonso, irmão do rei. Gomes da Costa distingue-se pela sua ação enérgica, serena e competente. É a primeira vez das muitas em que esteve debaixo de fogo real. Chega a Lisboa a 24 de abril e logo no dia seguinte, vejam bem, é ferido numa perna por uma bala disparada por um canarim de Goa. Em setembro, embarca para Moçambique, para onde tinha sido requisitado por Mouzinho de Alquerque para capitão-mor do Mossoril, onde chega a 14 de outubro. Oferece para a campanha dos Namarrais, distinguindo-se no combate da Mogenga a 19 de outubro. No ano seguinte, participa nos combates de Naguema, Ibrahimo e Mokutu Munu. A 27 de março toma posse do governo do Distrito de Gaza e participa no que ficou conhecido pela Campanha de Gaza, sendo vitorioso no primeiro combate de Macontene a 22 de maio. A 21 de julho, já sob o comando de Mouzinho, no derradeiro combate de Macontene, finalizando-se com a vitória de Mapulangen a 10 de agosto, onde foi morto o último chefe Vátua Maniguana. Regressa a Lisboa via Cape Town e Londres em 1898. Em 1900 comanda uma expedição ao Niassa. Em 1901 adoece gravemente e regressa a Lisboa, onde recupera lentamente. O Ministro da Marinha pretende arquivar um processo, entretanto, contra si levantado por falsas declarações de um capitão sobre o seu governo de Gaza. Gomes da Costa recusa e quer regressar a Lourenço Marques para ser julgado, o que acontece em 1902, sendo absolvido por unanimidade. Em 1903, Gomes da Costa regressa a Lisboa e presta serviço de guarnição nos regimentos de infantaria 1 e 16. Mas logo a 1 de fevereiro embarca para Angola, onde chega a 16, ao tempo do governador Eduardo Costa. Viaja por todo o território, participa em 1904 numa campanha contra os coamados, comandando os auxiliares,
tendo as forças portuguesas sofrido uma humilhante derrota. Em 1905, regressa a Lisboa de ter sido nomeado chefe das obras públicas de Catumbela, mas no ano seguinte embarca para Moçambique, para ser novamente capitão-mor do Mossoril, onde permanece até fins de 1907, após o que é chamado a Lisboa para frequentar o tirocínio para major. Em 1908 é nomeado inspetor das unidades para o distrito de Moçambique, onde fica até o ano seguinte. Viaja por Moçambique e é aqui que o apanha a implantação da República, a 5 de outubro de 1910. Continua as suas viagens de inspeção e escreve inúmeros artigos sobre a realidade que entrevê, o que lhe granjeou arranjar uma soma elevada de inimigos. Em 27 de janeiro de 1912, chega a Luanda, depois de ter sido considerado persona non grata em Moçambique, por críticas feitas à administração na imprensa local. Continua as suas visitas de inspeção até ser nomeado chefe de Estado-Maior, funções de que foi mais tarde exonerado por Norton de Matos, o que provocou diversas manifestações de pesar e solidariedade. Em junho desse ano, é enviado para Cabo Verde, transferido de corre todo o arquipélago e, sendo promovido a tenente-coronel, é transferido para São Tomé e Príncipe, onde viveu tranquilo numa casa junto ao mar e se dedicou à pintura de aguarelas. Promovido a coronel, regressa a Lisboa em janeiro de 1915. Vivia-se a ditadura do general Pimenta de Castro. Este logo o chama e entrega-lhe o comando do Regimento de Infantaria 1, sendo pouco depois transferido para o 16. Em 14 de maio, rebenta uma revolta contra a ditadura que sai vitoriosa. Gomes da Costa, que defendeu o governo, é obrigado a sair do comando do regimento e é enviado novamente para Moçambique, desta vez para Tete, onde só chegou a 12 de janeiro do ano seguinte. O homem não parava em lado nenhum. Sabendo que se estava a organizar uma brigada para a França, logo se oferece para a integrar, o que é aceito em abril de 1916. A 14 de junho apresenta-se no Ministério da Guerra e assume o comando do 6º Regimento da 3ª Brigada, que se concentrava em tanques, o que aconteceu a 9 de outubro. A 24 de dezembro é nomeado comandante da 1ª Brigada de Infantaria da Divisão de Instrução, que tinha 7.211 homens e 813 animais. Embarca para a França a 29 de janeiro de 17, após a ocorrência de numerosos incidentes. É graduado em general a 19 de abril e a 21 assume o comando da 1ª Divisão do CEP. Permanece, como já se disse, 11 meses na frente, onde vê a sua divisão ser praticamente esmagada na ofensiva alemã do 9 de abril. A 1 de julho de 1918, regressa a Lisboa, chamado pelo Ministro da Guerra, sendo promovido a general, uma promoção, aliás, tirada a ferros. Não voltou à França por intrigas infundadas entretanto havidas. Sempre incómodo e incomodado, afastam-no de Lisboa, nomeando para nova comissão em Moçambique, para onde embarca em 12 de novembro de 1918, tendo o armistício sido assinado no dia anterior, o armistício da Primeira Guerra. Aliás, muito curiosamente, foi assinado no dia 11 de novembro, ou seja, 11 do 11, às 11 horas e 11 minutos de 1918. O que até hoje ainda ninguém descobriu exatamente porquê. Durante os meses seguintes, esteve colocado no Tribunal Militar e ocupado com o seu livro A Batalha do Lixo. Em 14 de fevereiro de 1920, é feito grande oficial da antiga e muito nobre Ordem Militar da Torre Espada, de valor, lealdade e mérito. A 3 de junho ocorreu o chamado caso de Tavira, que explicitarei mais à frente. Em 24 de junho, estando a jantar em casa do seu amigo Coronel Andrade Velez, com outras pessoas, o convívio foi interrompido por uma rusga policial que acabou por não ter consequências. Em 21 de maio de 1921, Gomes da Costa assume o comando da 4ª Divisão, cita em Évora. É nesta situação que o encontra a pavorosa revolução, se assim se lhe pode chamar, que rebenta em Lisboa a 19 de outubro de 1921, deixou, aliás, o país todo envergonhado, e onde foram assassinados o primeiro-ministro António Greijo, Machado de Santos, que era amigo do Gomes da Costa e tinha sido, graças a ele, que a Primeira República foi fundada, na Rotunda, e muitas outras personalidades. Gomes da Costa não interveio em nada e a divisão que comandava manteve-se disciplinada, aguardando quaisquer ordens que nunca chegaram. Na sequência, pediu a demissão do comandante da divisão. É de seguida abordado por inúmeras personalidades para encabeçar um golpe de Estado, nada se concretizando. Em 28 de dezembro de 22, dá-se uma nova revolta
da GNR contra o governo. O ministro da Guerra, isto é importante falar sobre isto, porque a GNR na altura passou a ser uma espécie de uma guarda pretoriana do regime, onde é que eu já vi isto, e passou até, inclusive, a ter artilharia. Portanto, os governos na altura não confiavam no exército e pretenderam dar um armamento superior à GNR, ou pelo menos dotá-la de armamento que pudesse bater-se com o exército. Após inúmeros episódios caricatos, a intervenção acabou por não se dar. De 8 de dezembro de 22, dá-se uma revolta da GNR contra o governo. O ministro da Guerra pediu a Gomes da Costa para assumir o comando das forças a concentrar em Santarém a fim de dominar a revolta. Após inúmeros episódios caricatos, a intervenção acabou por não se dar, acabando o general por se sentir desconsiderado. A 3 de janeiro, Gomes da Costa dá uma entrevista ao jornal Opinião, onde critica o ministro da Guerra e, sobretudo, o presidente do Ministério. Este reage e pune o general com 20 dias de prisão correcional, que este cumpriu em Caxias, tendo reclamado sem sucesso. 15 de julho, Gomes da Costa revela ao jornal República que declinara um convite do chefe do governo para governador de Timor, com o que o queriam afastar de Lisboa. A 27 de agosto, parte para o Oriente. Não foi para Timor, mas foi para o Oriente, não é mesmo? Com as funções de inspetor, tendo visitado o estado da Índia, Macau, a China, Xangai e Pequim, e também Hong Kong. Só não visitou Timor em virtude de não haver dinheiro para pagar aos funcionários civis daquele território. Esta deslocação, que correu bem, de um modo geral e sem incidentes, foi objeto das mais torpes insinuações. Chega a Lisboa a 7 de maio de 24. Logo no dia seguinte dá uma entrevista ao Diário de Lisboa, onde critica fortemente o Ministério das Colónias. Teve grande eco no país e da qual resultou um processo de que não houve consequências. A 4 de julho profere um discurso na Escola de Guerra, na sua qualidade de Presidente da Comissão dos Padrões de Guerra, perante o Presidente da República. O discurso pareceu uma ameaça e foi recebido sem palmas pela assistência. A 18 de abril dá-se novo pronunciamento, e este é que é o verdadeiro antecessor do 28 de maio. Um pronunciamento militar contra a desordem existente, de que são protagonistas o comandante Filomeno da Câmara, o general Sinel de Cortes, que era o principal conspirador e organizador, e o tenente-coronel Raul Esteves, mais tarde general e um homem de grande gabarito. O pronunciamento falha por deficiente coordenação e por falta de alguns comprometidos e hesitações nas decisões. O tribunal que o julgou, e isto foi muito importante, presidido pelo general Carmona, ilibou-os e afirmou perante aqueles homens que estavam sentados no banco dos réus, para eles alistarem, a pátria estava doente. A 19 de julho dá-se nova intentona, esfiada por mentes cabeçadas, que falha pelos mesmos motivos. Gomes da Costa foi testemunha de defesa de cabeçadas. A 15 de agosto, Gomes da Costa profere um extraordinário discurso na tomada de posse do general Vieira da Rocha como ministro da Guerra, o que será tratado mais em detalhe à frente. A 3 de outubro de 25, Gomes da Costa publica no jornal A Época um manifesto à nação. A 28 de maio de 26, Manuel Gomes da Costa encabeça a partir de Braga o golpe de Estado que põe fim à Primeira República. A 6 de junho, entra em Lisboa à frente das tropas, sem se ter, felizmente, disparado um tiro, e a 17 é designado Presidente do Ministério e a 29 Presidente da República. A 9 de julho é destituído de Presidente da República e detido em Caxias, exilado nos Açores e promovido mais tarde a Marechal do Exército. Em setembro de 27 regressa a Lisboa, onde se dedica à escrita. A 17 de dezembro morre em Lisboa, na sua casa, em São Sebastião da Pedreira, por insuficiência cardiorrenal. Do imenso que poderia invocar ao tratar para dar a conhecer a figura de Gomes da Costa, escolhi não o relato de um feito de armas, dos muito em que esteve envolvido, mas 2 episódios ocorridos em Lisboa. O primeiro trata-se de um artigo publicado no jornal A Capital, em que verbera, indignado, com ironia áspera e algum humor, o ministro da Guerra. O episódio ficou conhecido como o caso de Tavira e revela ainda um pouco do quadro sociológico da altura. Tem a ver com aquele que é considerado o mais sensacional discurso que o Marechal proferiu, e proferiu muitos, ocorrido em 15 de agosto de 1925, na sessão de cumprimentos ao novo Ministro da Guerra, General Vieira da Rocha. Comecemos pelo primeiro. Ao tempo era Ministro da Guerra o Coronel Estevão Águas, o qual resolveu um dia ir visitar Tavira, sua terra natal. Logo que disto foi informado, o comandante militar de Tavira
Apressou-se a convocar todos os oficiais da região, incluindo os reformados, para estarem presentes na estação de caminho de ferro de Tavira à chegada do ministro. Não corresponderam os reformados à convocação, o que indignou o comandante militar, que se queixou ao ministro. Este mandou proceder a um inquérito para que se averigurasse as razões que teriam levado os reformados a não comparecerem na estação de caminho de ferro. Quando disto teve conhecimento, indignou-se o general e escreveu uma carta ao jornal A Capital, publicada em 3 de junho de 1920. Senhor Doutor, diz o Notícias de 31 de maio que, por ordem do Gabinete da Secretaria de Guerra, foram mandados apresentar no Comando Militar de Tavira todos os oficiais reformados ali residentes para declararem por escrito se foram à estação de caminho de ferro no dia 6 para o Ministro da Guerra, Coronel Estevão Águas, e em caso negativo, qual o motivo? A gente lê isto e pasma. Parece impossível, nos tempos que vão correndo, que haja um ministro com preocupações desta ordem, um ministro que se zanga e se indigna por o não terem ido esperar à estação de caminho de ferro os oficiais reformados de... Eis aqui mais um frisante exemplo das ideias a que o servilismo e bandalheira nacionais pode levar uma pessoa. E é este homem, e são estes homens com preocupações desta ordem e com ideias assim tacanhas e erradas que se põem à testa do exército. Que exército pode daqui derivar? O Sr. Ministro entornei pela sua terra para mostrar às senhoras que o conheceram menino a sua importância atual, escandalizou-se porque a recepção e entusiasmo foram medíocres e volta-se contra os oficiais reformados que deviam, aliás, estar-lhe muito gratos pelos benefícios que dele têm recebido e pune-os, ou vai puni-los. Com que direito? Em que regulamento de disciplina militar se baseia o Sr. Ministro para pretender exigir dos seus inferiores de momento manifestações que só espontaneamente se admitem e compreendem e que, a não serem assim, constituem simples demonstrações de medo e servilismo? Há aí alguém que acredita que semelhantes cumprimentos, cortesias e salamaleques feitos aos ministros nos dias solenes de Ano Novo, da sua ascensão ao poder ou visitas vaidosas às terras que os viram meninos entusiasmem alguém? Pode admitir-se, porventura, que um homem que seja ilustrado e de valor se iluda acreditando na boa-fé destas visitas e manifestações? Há aí alguém que creia na espontaneidade e desinteresse das gentes que esperam e os ministros nas estações de caminhos de ferro ou que vão efusivamente cumprimentá-los quando chegam ao poder? Não, ninguém acredita em tal. Nem mesmo o Sr. Coronel Águas, mas no que este senhor, contudo, acredita é na significação que uma espera numerosa, brilhante, de uniformes e ruidosa teria aos olhos dos seus patrícios. Herbert Spencer, o homem era culto. Já nos ensina que estas cerimónias, esperas de ministro, visitas e cumprimentos, derivam das atitudes propiciatórias adotadas pelo fraco ou pelo vencido para atrair sobre si a benevolência do forte ou do vencedor. O cão, que receia o pontapé do dono, avança para ele de rabo encolhido e rastejando, no evidente desejo de demonstrar a sua submissão. E as modernas saudações são reminiscência das atitudes adotadas pelo vencido perante o vencedor. E Spencer julga que tudo isso desaparecerá à medida que o trabalho se transforma em instrumento da emancipação do homem. Mas o Sr. Ministro da Guerra não pode naturalmente entender estas coisas como Spencer as entendia. E, portanto, em vez de, pelo exemplo e a autoridade do momento, procurar levantar mais o espírito do Exército, Sua Excelência pretende, ao contrário, que o Exército dobre o joelho perante a omnipotência e vai, ou pretende punir, os oficiais reformados de Tavira que não foram humildes e rastejantes como o cão do Spencer, de rabo entre as pernas glorificar o Ministro que tantos serviços tem prestado ao Exército, como se tem visto, e particularmente à classe dos reformados que pouco lhes falta para morrer de fome. Doce país. Perante tanta audácia e atrevimento, o general foi punido com 20 dias de prisão correcional, a cumprir no Forte de Elvas, para onde marchou a 4 de junho. À reclamação do castigo não vou responder, vou passar à frente. Quanto ao discurso, de 15 de agosto de 25, 9 meses antes do golpe de 28 de maio, vou referir apenas as partes mais importantes, que ele é muito longo. Sr. Ministro, impõe-me a graduação o dever de dirigir a Vossa Excelência algumas palavras em nome dos oficiais aqui presentes e se presume representar o Exército. Não tendo, porém, conversado previamente com eles, eu desconheço o que eles pensam acerca desta convocação, que a repartição do gabinete se não esquece de fazer sempre que um novo ministro toma posse do cargo e que, pela sua frequência e imposição, não tem outro significado mais que o simples cumprimento de uma ordem banal. Creio bem que por isso mesmo deve Vossa Excelência, que sempre tem sido um soldado, sentir como todos nós a inutilidade e até mesmo o ridículo de uma cerimónia que só se justificaria pelo entusiasmo suscitado após um alto feito militar, mas que em circunstâncias normais tão vexatória é para Vossa Excelência como para nós.
Poderá parecer estranho que, tendo nós recebido a ordem para apresentar cumprimentos a Vossa Excelência, cumprimentos que a tradição impôs, como afirmação de passividade imbecil e conformação com o estado de inércia mental a que nos tem reduzido, eu quebro essa norma, chamando a atenção de Vossa Excelência para a falta de preparação militar do país. Mas, Sr. Ministro, eu entendo que o meu dever como soldado, que me orgulho de ser, consiste precisamente em dizer o que penso, para que ao derrocar-se esta nacionalidade, se não diga que tendo uma oportunidade de chamar a atenção do Governo para a miséria militar da nação, eu a deixo escapar por comodismo ou cobardia. Fazendo justiça às qualidades militares de Vossa Excelência, a quem conheço há cerca de 30 anos, desde que servimos sob as ordens desse grande soldado chamado Mozinho de Albuquerque, que teve a coragem de se meter na sepultura. Quando começou a derrocada que conheceu não poder suscitar, fazendo justiça a Vossa Excelência, repito, eu convenço-me que Vossa Excelência saberá preparar o exército por forma a que ele ocupe o lugar de honra que na nacionalidade lhe pertence e sirva efetivamente para a defesa da pátria. Aljubarrota, vejam esta, Aljubarrota, excelentíssimo senhor, não é um facto isolado na história de Portugal e pode repetir-se sempre que haja um governo consciente da sua missão e saiba pôr acima dos interesses particulares o interesse nacional e não faça da cobardia uma virtude cívica. Organize Vossa Excelência como é seu dever os serviços militares. Influa como é também seu dever para que o governo que faz parte ponha em ordem a administração civil e financeira, cortando as cabeças a todos os chefes das esquadrilhas com a maior desvergonha e impunidade andam há anos esta parte comprometendo a honra da nação e pode Vossa Excelência estar certo que todo o Exército o apoiará entusiasticamente nesse trabalho. Tem Vossa Excelência. Os slides estão a passar. Não tem havido. Ótimo. Foi Moura está aqui a falar. Tem Vossa Excelência o coração colocado bem no seu lugar e de forma a poder encarregar-se de um tal papel, é o que resta ver. Não teve este discurso consequências disciplinares e relata à imprensa de então que o Ministro cumprimentou afetuosamente o orador e prometeu empregar todos os seus esforços no sentido de melhorar a situação do Exército. Quero fazer notar que em nenhum caso o General pôs em causa segredos militares, desconsiderou as Forças Armadas ou cobrou sigilo de segurança. Apenas emitiu opiniões pessoais que, em seu juízo, cabiam nos limites da liberdade de expressão dos militares, o que é obviamente discutível, mas tem que ser visto em função dos regulamentos existentes. Gomes da Costa ficou conhecido para a história, sobretudo pela ação que teve no golpe de Estado ocorrido a 28 de maio de 26. Queremos que esta realidade é redutora, pois pretere tudo o que o Marechal averbou na sua notável nota de assentos, que não é propriamente uma carreira de quem passou o tempo em serviço de quartel. E que se pode resumir, como ele diz, e que fez em janeiro de 22, quando verberava da pena de 20 dias de prisão correcional que ele afirmou ser uma pena aplicável unicamente a tambores incorrigíveis. Disse ele, defendendo-se, que a pena devia ter em atenção os seus 32 anos de serviço, sem nota, com 5 campanhas, uma das quais a de França, mais de 20 combates e um ferimento, e que não se conseguiu morrer em nenhuma delas, não foi porque se não expusesse com o maior desprezo pela vida, como é bem sabido em todo o Exército. Como se sabe, o que se passou em 28 de maio de 26 destinou-se a pôr cobra à enorme desordem e balbúrdia política, económica, financeira e social, moral e até psicológica, em que o país mergulhou a seguir à implantação da República. Foi uma atitude contra a desgraçada atuação dos partidos políticos, sobretudo contra os infames procedimentos do Partido Democrático Republicano. Pode dizer-se, aliás, em toda esta revolta nunca foi aflorada a questão da monarquia. Pode dizer-se que a organização dessa ação começou no Forte da Graça em Elvas, logo a seguir ao 18 de abril de 1925, onde estavam presos os principais responsáveis pelo mesmo, já referidos, que é o General Sinel Cortes, o Tenente-Coronel Raul Esteves e o Comandante Filomeno da Câmara. O eixo da organização mudou-se para bordo da fragata Dom Fernando quando o General Sinel de Cortes foi transferido para a mesma. No meio de muita confusão, foram-se conjugando apoios cada vez mais extensos, tendo confluído num momento da arrancada vários grupos que preparavam revoltas de per si. Praticamente todo o mundo conspirava em Portugal nesta altura. A opinião pública do país inteiro estava farta da situação, aspirando a que alguém, vem aqui outra vez a história do sebastianismo, que alguém pusesse ordem no país, pondo os olhos maioritariamente no Exército. Nos começos de 26, a situação tornou-se favorável por intolerável,
Por um lado, a deterioração da via pública, escândalos, bancarrota financeira, incompetência governativa, turbulência social, bombas a arrebentar nas ruas e desorganização generalizada levaram a pontos de ruptura com a passividade e tolerância da maioria da população. Isto era fundamentalmente sentido nas grandes cidades, sobretudo em Lisboa e no Porto. No pretérito 10 de dezembro, o presidente Teixeira Gomes tinha renunciado à presidência e partido para a Argélia, abandonando tudo, incluindo a família, voltando Bernardino Machado a ocupá-lo. A 2 de fevereiro, há uma nova intentona radical que falha. O capitão Martim Júnior subleva a artilharia de Vendas Novas e ameaça Lisboa. E chega-se a maio, onde o Parlamento desceu os últimos degraus da ignomínia, com a questão dos tabacos e a maratona oratória do deputado democrático João Camoesas, que falou 9 horas seguidas para ganhar tempo até que chegasse no Rápido do Porto o deputado cujo voto decidiria a sorte do governo. Seguiu-se um tumulto indescritível, com carteiras partidas, impropérios, dichotes, expulsão do Presidente da Câmara e grande assoada dos agentes da Polícia de Informação e dos operários dos tabacos. A 1 de maio, uma multidão estimada em 4.000 pessoas invadiu os Passos Perdidos e só não entrou na sala das sessões porque os trabalhos foram interrompidos a tempo. Acabou tudo com a GNR a varrer o largo à espadeirada. A balbúrdia continuou. Conspirava-se por todo o lado e ninguém já ignorava que algo iria acontecer no campo militar. Apontou-se para esfiar o movimento o prestigiado general Alves Sadas, que é o patrão do meu curso de entrada na Academia Militar. Mas este adoeceu e acabou por falecer em abril. Aventou-se a hipótese do golpe de Estado ser liderado pelo comandante Cabeçadas e até pelo general Silveira, mas tais hipóteses levantaram a oposição e foram afastadas. Foi então, ou seja, vejam bem, isto é o autor da Generalidade Portuguesa, 48 horas antes do 28 de maio, que o tenente João Pereira de Carvalho, quem se lembrou de Gomes da Costa e o foi convidar a casa. Ou seja, um tenente foi convidar um general. Este aceitou, mas impôs como condição ouvir-se sinal de cortes. Seguida a ida de Gomes da Costa para o norte, houve uma última reunião pelas 3 horas em casa do Dr. Manuel Múrias, a que assistiram o Dr. Henrique Trindade Coelho, Aníbal de Azevedo, Pinto Correia, João Pereira de Carvalho, Charles de Azevedo e o Dr. Silva Paes. Neste golpe, ao contrário, por exemplo, no 25 de Abril, foi feito exclusivamente militares, havia muitos civis que estavam metidos na conspiração. E foi assim que Gomes da Costa chega a Braga na noite de 27, tendo como ajudante o tenente Pinto Correia. Muito teve ainda o general Penar na contagem de espingardas e na coordenação das ações, até que finalmente estas se desencadearam no dia seguinte. O resto é conhecido, isto é pouco conhecido, porque verdadeiramente nunca se deu a conhecer ao país o que se passou, a começar pelo próprio Estado Novo. Mas vou ficar por aqui, sem deixar, porém, de referir um ponto, e que é este. A má preparação, isto é uma coisa recorrente, a má preparação que se faz do dia seguinte, e que tinha sido um ponto que Gomes da Costa sempre colocou prioritariamente servido para nunca encabeçar qualquer intervenção das muitas para que foi aliciado. E no caso do 28 de maio, para além da multitude de ideias e opiniões avulsas que sempre ocorrem, podem divisar-se 3 correntes ou opções mais ou menos estruturadas, para além do catalisador negativo que as unia a todas as fações que conspiravam, que era pôr termo à partidocracia e, sobretudo, aquilo que se chamava de ditadura do Partido Democrático. Dr. Afonso Costa. Os conservadores eram os oficiais contrários, dentro do grupo dos 3, eram os oficiais contrários à organização política vigente e que tinham predominância no norte do país. A começar e eram, digamos, liderados pela facção do general Celado de Costa. No norte do país, sobretudo em Braga. E os tecnocratas, que se preocupavam, estavam concentrados em Coimbra e na Universidade de Coimbra, e onde muitos deles conheciam bem o futuro Presidente do Conselho, Dr. Salazar, e outros professores que lá havia, daí eles depois, mais tarde, terem sido convidados
parte destes professores serem convidados para ir para o governo, para fazer parte do governo da ditadura, que, portanto, se preocupavam maioritariamente no aproveitamento das competências técnicas e que estavam centrados na Universidade de Coimbra. Finalmente, os radicais, que se opunham ativamente à ditadura democrática e eram mais numerosos em Lisboa. De tudo isto veio a resultar, mais tarde, 3 esteios de orientação. Os que pensavam que a ditadura a instaurar nada teria a ver com a política, eventualmente o problema que o país tinha era um problema político, a ditadura seria a solução política, a ditadura devia resolver o problema político. E antes disto, foi preciso resolver 2 problemas. Um problema de ordem pública e outro de ordem financeira. Ora, os militares só souberam resolver o problema de ordem pública. Fazer. Mas nunca conseguiram resolver o problema de ordem financeira e não só o resolveram, como até o agravaram nos 2 anos seguintes. E finalmente não sabiam resolver também o problema político. Como dizia Eça de Queiroz numa carta para o seu amigo Oliveira Martins, Portugal precisava de um sabre, tendo ao lado um pensamento. O sabre tinha surgido com Gomes da Costa, mas só estabilizou com Carmona, que veio depois disto a ser o verdadeiro sabre. Mas ainda não havia pensamento e tudo se arriscava a reverter a antiga situação. Foi um professor de Coimbra, de seu nome António de Oliveira Salazar, esse pensamento. E foi ele que salvou o movimento do 28 de maio, não só por ter resolvido o problema financeiro, como mais tarde com aquilo que ficou, resolveu o problema político, que ficou consubstanciado na Constituição de 1933. A súmula dos 16 anos da Primeira República, que era um regime basicamente maçónico e jacobino, fundado num crime infame de regicídio e num golpe de Estado por ação violenta, ilegal e ilegítima, pois nada o justificava, e nunca referendado, pode sintetizar-se como tendo tido 8 presidentes da República, dos quais apenas um cumpriu o seu mandato até ao fim. Um foi assassinado, Sidónio Pais, e ainda há a contabilizar um chefe de governo praticamente fuzilado, em 21. 2 presidentes exilados. Um resignou, 2 renunciaram e outro foi destituído. 45 governos, há quem conte 52. Ou seja, dá 3 governos por ano. 8 parlamentos, dos quais 5 foram dissolvidos violentamente, e 11 ditaduras. E pode-se ainda dizer, com alto grau de verosimilhança, que o regime da Primeira República assinou a sua sentença de morte quando quis obrigar o exército e a armada a irem combater na Flandres. Para o que, se não havia aparentemente qualquer justificação ponderosa, a sua presença não era bem-vinda, havendo ainda muitas razões que a desaconselhavam. Foi todo este pano de fundo que foi revoltando Gomes da Costa e que o colocou à frente do movimento militar que acabou com estes 16 anos desastrosos para o país e que levou, foi um preco de 16 anos, e que levou Gomes da Costa a dar uma entrevista a 25 de maio, portanto, 3 dias antes da revolta de Braga, em casa do Dr. Abel Múrias, onde houve uma espécie de última reunião conspiratória a um jornalista do jornal A Época, que só foi publicada no dia 29 de maio, em que o general, inquirido sobre se conspirava num movimento militar, respondeu: olhe bem para mim. Então, olhe para mim. Acha que o homem que nunca ninguém viu curvar-se diante das balas inimigas na África e em França, em mais de 30 anos de vida militar e através de mais de 20 batalhas, acha que esse homem é capaz de conspirar? De se insinuar subrepticiamente, de se ocultar apavoradamente para caçar o inimigo desprevenido? Amigo, eu não conspiro, revolto-me.
Revolto-me com todo o exército português, em nome da pátria, ideal que servi sempre, por quem arrisquei 100 vezes a vida, por quem tenho passado alegremente as fomes e as sedes dos areais africanos e os frios e resgelados da Flandres. Revolto-me. Você sabe o que significa isto de um militar como eu dizer que se revolta? Significa que eu, que nunca choro, chorei lágrimas de fel e sangue, lágrimas de raiva e desespero, pelos desesperos da pátria, amordaçada pelas esquadrilhas partidárias, ao sentir o ulular das clientelas vorazes que se esfaimavam a roer os ossos de Portugal. Malditos. Digamos que isto é a súmula que inspirava o Manuel Gomes da Costa a fazer o que fez. Gomes da Costa é mais um exemplo de como as revoluções trituram os seus autores, ou no mínimo aqueles que, como ele, se puseram na primeira linha das responsabilidades. Nisto, ele, Gomes da Costa, teve algumas, se não muitas, responsabilidades. Entre as suas grandes qualidades, o general tinha um caráter impulsivo e algo imprevisível, o que, nas circunstâncias tão difíceis de um golpe de Estado como decorria, não era de modo algum bom para a estabilidade e o serenar dos ânimos. E mudava constantemente de opinião conforme as diferentes pessoas que iam falar com ele. E foi isto pelo qual o levou a ser afastado do poder. Acredita-se que a idade avançada e muito sofrida tenham influenciado as numerosas hesitações, flutuações de opinião, ordens e contra-ordens e algumas incoerências nas decisões que demonstrou no curto espaço de tempo em que ocupou as cadeiras do poder e que levaram à sua substituição. Acabaram por lhe fazer um internacional e ele merecia. E Salazar, que nunca teve grande apreço pelos militares, assistia todos os anos à missa por alma dele enquanto esta durou. O Marechal Gomes da Costa foi um verdadeiro soldado e comandante de tropas da estirpe de um Afonso de Albuquerque. Liderava pelo exemplo. Era culto, tinha sensibilidade artística e escrevia em bom português. Possuía excepcional bravura e uma tenacidade e resistência invulgares. Foi íntegro e sempre desassombrado no modo como falava e escrevia. Foi um verdadeiro português e um verdadeiro patriota. Morreu pobre e algo abandonado. Ou seja, o costume. Felizmente ainda não se lembraram de lhe deitar as estátuas abaixo, mudar os nomes às ruas. Enfim, houve um em Lisboa que lhe roubaram metade do tamanho para dar o nome ao Eusébio, o que não deixa de nos fazer sorrir, ou inumar os seus restos mortais. E até ainda possui uma pequena ponte pedonal com o seu nome em Lisboa. Camões seguramente o louvararia, pois Gomes da Costa não só nunca disse não cuidei, como pelo contrário, cuidou sempre. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Acho que foi importantíssimo este percurso de vida ter aqui sido destacado. Infelizmente não tem sido feito noutros fora, nem quando consultamos a biografia. Obrigado por este contributo. As citações dele, designadamente aqueles dois casos que o Brandão Ferreira referiu, designadamente a primeira carta, eu pensei que era uma carta escrita pelo Tenente-Coronel Brandão Ferreira, portanto já percebi porque é este carinho, porque foi uma escrita muito semelhante, muito, há aqui parecenças de escrita. Esta foi mauzinha. Pois, mas nós sabemos, todos os que estão aqui, que estavam a ouvir, quem entrou depois da citação inicial, pensava que era mesmo uma escrita de Brandão Ferreira e não do Gomes da Costa. Muito obrigado. Eu vou passar ao público, teria comentários a fazer e perguntas, mas prefiro passar ao público. Fazem favor, eu daqui consigo ver. Quem quer intervir, fazem favor de ou levantar a mão ou carregar no botãozinho especial que têm. Paulo Duarte, faz favor. Podes ligar o som? Já ativei. Estão-me a ouvir? Estamos com algum eco. Afasta do computador um bocadinho. Pronto. O general... Eu por acaso estava agora a agarrar no general e no 28 de maio. Estou aqui agora a trabalhar o livro sobre o quartel-elemento Amadora
que é um trabalho pedido pelo SEM há muitos anos, e o acordelamento da Amadora foi a base onde ele se instalou, a essa altura, tinha os aviões têm uma coisa contra ele. Aliás, eu tenho uma tese, sempre agradece ao Coronel Brandão, está-me a falhar agora, não peço desculpas, ao Sr. Coronel, mas o que acontece é que este acordelamento, já agora, por curiosidade, chamou-se inicialmente Grupo de Esquadrilhas da Aviação República, que dava um ar muito republicano aqui à unidade, e portanto eu presumo que o general Gomes da Costa e o Exército não confiassem muito no Grupo de Esquadrilhas da Aviação República, e portanto resolveram ocupar as bases aéreas antes que eles pudessem fazer alguma coisa de estranho. Não sei se é verdade ou não, mas fico com a sensação de que o processo de controle. Mas já agora, e não vou fazer perguntas, mas vou só dar um comentário, apanhei num jornal da época a chegada do general Gomes da Costa aqui à base. E segundo diz o jornal, portanto temos que desconfiar sempre de jornalistas, mas segundo o jornal, estava aqui uma série de coronéis para o receber, praticamente os comandantes das guarnições de Lisboa. E o general, em vez de fazer aquilo que é habitual, cumprimentar os coronéis e ser muito simpático, passou por eles sem lhes apertar a mão, levou-os para o gabinete de comando e deu-lhes uma ensabadela. Não tinham feito nada pela pátria. E a seguir a ter a mãe ensabadela, saiu daqui sem voltar a cumprimentá-los. Não deve ter feito muita gente feliz no Exército. Portanto, a piada da história é que ele teve uma atitude, digamos, bastante típica dele, mas fora do comum, em relação aqui à situação do golpe de Estado, quando ele tomou, este foi a base, não me lembro agora quando é que eles, mas já foi a 3 de junho que eles ocuparam aqui a Amadora. E pronto, era apenas um comentário adicional, sem grande pretensão de fazer uma pergunta, mas, claro, teria prazer em ouvir o comentário do Sr. Coronel, se faz favor. Eu não sei pormenores da ocupação dessa base, mas faz toda a lógica que ele tenham ido para a Amadora, que era suficientemente afastada de Lisboa e suficientemente perto de Lisboa para ter uma base de operações e tinha espaço. E o grupo de esquadrilhas, e era uma maneira, o grupo de esquadrilhas da República, é a primeira unidade operacional que há. Sim, exatamente. Na altura não havia força aérea, e portanto chamava-se ainda o Serviço Aeronáutico do Exército, só foi transformado em arma a partir de uma revolta que houve também, os aviadores foram todos presos ali para São Julião da Barra, e só na sequência dessa reforma, isto porque quiseram pôr um oficial do Exército que não era piloto à frente dos pilotos, deu mau resultado. E, portanto, e foi a partir daí que, obviamente, tornaram a pôr um coronel piloto à frente daquilo e transformaram o serviço na quinta arma do Exército. Que é uma coisa que o Exército português também nunca fala, nem nunca liga. Aliás, por estranho que pareça, a Marinha tem, já agora isto é apenas uma derivação, mas é uma coisa que eu tenho reparado. A Marinha tem um grande apreço ainda hoje pelo serviço da aviação naval. Aliás, bateu-se denodadamente para que não o perder em 1951-52, mas o Exército, o serviço de aviação, do serviço da aeronáutica militar, não existe na história do Exército, praticamente. Não deixou rastro no Exército, que é uma coisa estranha, não sei se há... É uma coisa estranha porque durou décadas. Sim. Mas isso, o António Paulo Duarte, já agora, está a fazer um livro ainda então como comandante. É muito pertinente. Para marcar presença, pôs um piloto aviador do Exército como, digamos, o nome daquele complexo desportivo da Academia, para as pessoas se lembrarem o que é que foi aquela casa. Claro. Portanto, isso aí eu posso dizer, comecei o trabalho e ele está a terminar esse trabalho, vai ser publicado em breve, até com mais impacto. O general-chefe, eu estive com ele a semana passada, apoiou esta iniciativa, este trabalho do comandante, do novo comandante e do António Paulo Duarte, e quis ainda mais visibilidade. Portanto, por isso é que não vai ser lançado já, vai dar mais tempo, pelo menos foi a conversa que eu ouvi, de maneira que tenha ainda mais imagem e que seja mais significativo, como fez a Marinha.
Eu lembro-me disso há poucos anos. Bom, e só para acabar o comentário daquilo que me diz, da lógica toda que tem e ir para lá, os próprios aviadores nessa altura estavam muito divididos entre fações, uns mais conservadores, outros mais revolucionários, isso, e alguns deles mais tarde até entraram digamos, em intentonas ou em revoltas contra a própria ditadura e depois o Estado. E nesse dia do 28, o governo, o António Maria Cardoso, tinha mandado descolar inclusive vários aviões para sobrevoarem uma série de cidades para saber como é que o que é que estava a passar, nomeadamente Mafra. Foi sobrevoar várias unidades para saber das movimentações, etc. E, portanto, fazia toda a lógica agarrar, digamos assim, os aviões à mão, porque eles poderiam, inclusive, ter ações de metralhamento ou de bombardeamento das forças revoltosas. Havia, inclusive, um aviador que estava dentro da revolta, ou que era um dos mais conservadores, já tinha dado enfim, indícios disso, e que ainda por cima era um herói do ar, porque era o tenente-coronel na altura, o tenente-coronel Brito Paz, o homem que foi daqui a Macau, em 1924. E, portanto, esse estava metido, digamos, do lado dos revoltosos, e, portanto, tudo isto fazia toda a lógica em termos de tática militar, terem ido ali para, digamos, a Amadora, mas eu de facto confesso que não estudei pormenorizadamente, digamos, a ordem de operações, se é que houve alguma. Basicamente eles vieram por aí abaixo, as unidades foram dando o seu apoio e foi assim que não se disparou nenhum tiro e quem estava para disparar, mediante as adesões quase massivas em todo o país, tirou a bala da câmara, digamos assim. Mais alguma questão? O nome é o Brigadeiro António Muito obrigado. Muito obrigado pela Sousa Maia, o nome do ginásio da Academia na Amadora. Mais alguma questão? Fazem favor de levantar. Se não há questões, eu tenho. E tenho exatamente porque uma primeira consideração e depois uma questão. A primeira é que é muito interessante, eu há pouco já dizia aqui ao tenente-coronel Brandão Ferreira, em 1979, quando entrei para a Academia com um conjunto de camaradas, no dia 2 de novembro, em minha casa, a minha avó, monárquica, chegou-se ao pé de nós e diz: então, vocês o que é que sabem do 28 de maio de 1926? E ficámos todos a olhar, ainda não demos essa matéria. É o costume, passado 52 anos, 50 e poucos anos, nós, jovens cadetes, ninguém sabia nada. E agora, nós quando andamos por esse país fora, e eu tenho andado com as conferências do 25 de novembro, perguntamos aos jovens da mesma idade, do 12º ano, talvez 17 anitos, o que é que eles achavam de 25 de abril. Eles dizem: ainda não demos nada na matéria, os professores ainda não chegaram aí no 12º ano antes de entrar na universidade. Isto é péssimo, obviamente. Há questões que já foram discutidas noutros fora, designadamente determinadas partes da história que são omitidas, mas é importante também termos a noção de que há uma responsabilidade nossa, da sociedade, dos mais velhos, como dizia o general Alípio Tomé Pinto ontem, de transmitir e de tentar, passados 50 anos, colocar a história sem ideologias e fazê-la e olhar para ela de uma maneira diferente, de continuidade da história de Portugal, como fez aqui bem o Brandão Ferreira. E é nesse sentido que eu gostava de fazer a pergunta, que no fundo foi ele próprio que chamou a atenção de que este é um período de 16 anos, semelhante a um período do PREC, que ele viveu, o Brandão Ferreira, de alguns meses. Eu também fiquei com essa noção a partir daquilo que a minha avó me contava, não é? Que foi um período que já aqui foi referido, muito complicado, mas complicado para a sociedade, complicado para a instituição militar. Mas foram 16 anos, não foram meses. E em 16 anos
A minha pergunta é como é que a instituição militar, nesses 16 anos, nos quais tiveram que intervir numa guerra que não queriam, designadamente em África, que marcou muito toda esta geração, a começar no próprio Gomes da Costa, como é que destruiu a instituição por um lado e como é que construiu homens corajosos como o Gomes da Costa por outro. Portanto, isto é muito interessante, a pergunta, não sei se a resposta também o será. Mais complicado. Bom, a questão que pôs aí, não é, julgo que veio um lápis de língua, não é não quererem ir para a África, não queriam ir era para a Flandres. Exatamente. Para a África nunca ninguém... Fomos logo em 16. Nunca ninguém... Exatamente. De facto é muito difícil fazer essa comparação do PREC, são 570 dias, eu já fiz as contas, são 570 dias, portanto, um ano e picos, um ano e meio, não é comparável a 16 anos. Porém, a velocidade a que se passavam os eventos e o número dos 570 dias, onde o exército também foi destruído, as Forças Armadas foram destruídas, diga-se a bom da verdade, e foram destruídas rapidamente. Os 16 anos levou tempo a serem destruídos. E não as puderam destruir porque foi preciso tentar reconstruí-las justamente para elas poderem ir para a guerra. Exato. Portanto, houve aqui esta... Quer dizer, ao mesmo tempo queriam destruir, mas ao mesmo tempo não podiam destruir, porque... E já lá vamos porque é que queriam destruir. É muito difícil, portanto, o PREC é uma condensação dos 16 anos. Portanto, além disso, não é possível comparar o nível da questão tecnológica dos transportes e da informação, da televisão. Não havia televisão em 26, na República. A rádio estava a dar os primeiros passos. Portanto, tudo isto muda completamente o cenário e a maneira como como as notícias correm, como depois isto tudo, portanto, é tudo muito mais lento e leva tudo muito mais tempo a reagir. A questão do exército e da armada, que tem a ver com o anterior, nada, já tem que saber o que está, nunca se pode analisar apenas uma coisa na sua época, tem que se analisar, para ser bem analisado e para poder ser comparado, tem que se analisar o que havia antes e depois o que havia depois. Porque isto é um contínuo. Quem secciona, a história não pode ser seccionada, porque senão fica fora do contexto. Completamente. E, portanto, a questão da República tem a ver com o facto da maneira como a República foi implantada. E, portanto, digamos assim que o Exército não deitou a monarquia abaixo. Parte da Marinha deitou. Mas o Exército não. O Exército, tinha muito mais força que a Marinha, o Exército, na minha perspectiva, deixou cair a monarquia. Que é uma coisa diferente. Deixou cair. Só houve um oficial que se bateu na altura pela monarquia, que foi o Paiva Conselho, que era comandante, que era capitão ainda, em Queluz, na artilharia. Queluz. Mas os outros basicamente deixaram cair. É um pouco como o que aconteceu também no 25 de Abril. O Exército deixou muito mais cair o regime do que o deitou abaixo. E isto aconteceu porquê? Porque havia uma usura grande, dado a imagem que a monarquia tinha sofrido, sobretudo nos últimos 20 anos, sobretudo depois de ter aparecido o Partido Republicano, que foi em 1800 e... Agora tive aqui uma branca que não me lembro exatamente quando é que foi formado. Mas, sobretudo, pela ação, o Exército estava infiltrado, e isso é culpa da hierarquia do Exército. Não pode, porque é responsabilidade. Deixou-se infiltrar por uma sociedade secreta, que era a Carbonário. E com, digamos, a complacência de uma série de oficiais e sargentos que pertenciam também à maçonaria. Portanto, a maçonaria não é a mesma coisa que a Carbonária. A Carbonária são duas organizações distintas, mas que
E a Carbonária Portuguesa, que tem importância nisto, foi fundada por um livreiro, qualquer coisa da Luz, em 1896. Mas eram os tipos que matavam, eram os tipos que eram os primos matavam. Aliás, foram eles que mataram o rei Dom Carlos. E aquilo era para ser exterminada a família real. Era uma espécie de... O que aconteceu à família real russa em 1917 foi uma coisa prévia disto. Coisa impressionante a gente poder fazer esta ligação. E, portanto, o exército tinha muitas queixas contra a monarquia, porque o exército português vivia, nunca havia dinheiro para nada, como sempre, não há dinheiro para nada, não há. Portanto, o país estava completamente ingovernável desde a Revolução Liberal, estava completamente destroçado por causa das invasões francesas. Depois a economia ficou toda destroçada por causa da independência do Brasil. E depois tivemos 3 guerras civis. O país perdemos com esta coisa toda. Não, isto é muito doloroso. Se no século XIX não sei bem porquê. Perdemos as 2 revoluções industriais. Estava tudo sempre em bancarrota. E, portanto, o exército, as reorganizações que há em todo o século XIX do exército português é mudar o nome aos regimentos, mudar a farda. É um pouco como se faz agora. Mudar os uniformes e mudar o número das regiões militares. É basicamente as coisas. A única reorganização que foi tentada fazer é a chamada de Fontes Pereira, habilidosamente para arranjarem dinheiro, inventaram uma coisa que caiu muito mal na tropa, que ninguém fala, que era a questão das remissões. E que foi, digamos, um rastilho também que foi considerado uma coisa indigna para os militares, porque o que era este sistema das remissões? As pessoas que vinham para a tropa podiam redimir a sua convocatória podiam remir, não é redimir, podiam remir a sua entrada nas fileiras pagando. Não, o que aconteceu foi que quem tinha, porque em Portugal os portugueses são relapsos ao serviço militar, isto vem desde o tempo do Dom Afonso Henriques, só vão combater quando têm a corda na garganta, aí depois combatem. Mas até lá são sempre relapsos à questão do serviço militar. E tirando ali um bocado de uma altura entre os anos 40 e 50 e 60, em que se arranjou aqui uma maneira, isto é muito curioso, os recrutas, sobretudo do campo, não queriam ir fugir à tropa, porque senão as raparigas não casavam com eles, iam às sortes, e quem viesse de lá isento de ir ao serviço militar tinha uma certa dificuldade em casar, em arranjar namorada. Bom, e portanto o exército achou que quando a República, isto que é muito mal no exército, e foi com este dinheiro que se comprou algum material moderno na altura, peças de artilharia e espingardas e tal, e foi com esse, que há coisas que às vezes são milagrosas, foi com esse material que a gente conseguiu fazer aquelas campanhas vitoriosas todas do fim do século XIX. Em África. Pronto. E havia muitas queixas. Aliás, o Mozinho mata-se por causa disto, não conseguiu ultrapassar esta coisa toda, vivia mal com isto. E, portanto, por causa destas e de outras, o exército deixou cair. Quando isto cai, depois arrependem-se todos, no dia seguinte à República, não é? E a República não tem confiança no exército. Não tem confiança no exército, mudou o nome da Guarda Real de Polícia, não sei o quê, chama-lhe GNR, e põe a GNR a fazer tudo aquilo que o exército fazia, ou pôr ordem, não só como ordem, mas não sei o quê. Portanto, há esta desconfiança, depois há esta coisa toda a correr, e depois o que é que desfez, que é fatal como o destino, o que é que desfaz o exército? Partidarizam-se. O exército tem que ser nacional, o exército não pode ter ideologia. A ideologia do exército é a pátria. E, portanto, não pode haver militares
sobretudo no ativo nem pensar, que são filiados numa ou outra força política, e foi isso que se deu. Aí rebentou com isto também, mas foi a mesma coisa que aconteceu no PREC. Pronto, isto é o fim. Quando se entra neste campo, acabou. Portanto, eu assisto só ao funeral. Ruída por dentro, exatamente. E muito mais coisas haveria a dizer. Claro. Muito obrigado, já estamos no limite. Agradeço mais uma vez ao Tenente Coronel Brandão Ferreira. Ficaram aqui muitos temas para reflexão e, sobretudo, numa análise comparativa com aquilo que se passou no 25 de Abril e depois no 25 de Novembro, até 1982. Muito obrigado. Obrigado. Vai ser publicado no YouTube e depois os trabalhos são publicados, escritos, são publicados no nosso boletim. Adeus, professor. Muito obrigado a todos, muito boa tarde, foi um prazer. Bom proveito para o almoço.